Rio Grande. Seja bem-vindo, Patrick, começando essa segunda-feira com muitas histórias aí no final de semana. Conversávamos antes, na redação, antes do Fala Rio Grande entrar no ar, sobre uma possível notícia que poderia acontecer ou não. Seja bem-vindo, Patrick. Boa tarde. Conta pro pessoal que notícia é essa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos telespectadores do Fala. A gente estava conversando sobre a possível saída de Renato Portaluppi. E o Grêmio acabou de comunicar, 12h45, que entrou em um acordo entre o técnico Renato e Alberto Guerra de rescindirem o contrato. O Renato Portaluppi não renova para 2025. Ele não é mais técnico do Grêmio. O que isso significa? Foi a quarta passagem do Renato. Ele já tinha sido técnico de 2010 a 2011, 2013. Foi campeão na Copa do Brasil na terceira passagem. Ficou até 21. Quando o Grêmio caiu, ele não estava mais no comando técnico. Voltou na Série B e teve essa última passagem que não foi boa. Foi de longe a pior passagem do Renato no Grêmio. O Renato, nesse ano, o time do Grêmio jogou bem mal. Teve a questão da enchente, mas o Grêmio não vinha apresentando um bom futebol. E terminou ontem o Campeonato Brasileiro tomando 3-0 para o Corinthians dentro de casa. A gente vai falar sobre os jogos, mas Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio e o Grêmio começa agora a se preparar para 2025. Quem vai ser o novo técnico? O Grêmio vai ter que reformular o setor defensivo, vai perder o Jeromel se aposentou, a gente vai conversar um pouco sobre isso, foi a última partida dele ontem. Rodrigo Caio também não vai mais jogar pelo Grêmio, ele vai se aposentar. E Fábio, 3 jogadores do setor defensivo, e o Grêmio vai precisar ir atrás de um técnico para trazer, não se sabe nenhum nome ainda, não se tem nenhum nome no mercado que não teve chegou, nenhuma cogitação no momento, mas durante a semana provavelmente vão ter nomes que vão pipocar pra gente e a gente vai debater a partir disso como vai ser o elenco do Grêmio em 2025 com a saída do Renato Portaluppi. Falando dos jogos do final de semana agora, Inter e Grêmio foram a campo e Inter e Grêmio perderam na última rodada do campeonato. E ainda, olha a coincidência. Ambos perderam de 3-0. O Grêmio jogou mal na arena. O Grêmio não fez uma boa partida, despedida do Jeromel. E o Inter foi a Fortaleza, foi jogar lá no Ceará e também perdeu. Não fez uma boa partida, foi a terceira derrota seguida. Em relação ao Grêmio, Jeromel se despediu dos gramados, ele se aposentou, capitão multicampeão com o Grêmio, ganhou 7 campeonatos gaúchos, 4 recopas, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, muito campeão. É excelente jogador, mas se despediu com uma derrota. E também foi cogitado se Jeromel ia ficar no grupo, no elenco, na delegação do Grêmio, trabalhando lá na comissão técnica. E ele disse que nesse momento prefere descansar com a família, curtir, aproveitar os filhos. Então ele não vai trabalhar no Grêmio. A princípio foi o que ele disse ontem. Ontem teve até festinha, né, de despedida, teve depois eu acompanhei nas redes sociais. Mas também tá com o bolso cheio, né? Claro, Jeromel aí, quantos anos no Grêmio, jogou na Alemanha. Pô, o Jeromel sensacional, mas Renato Portaluppi, após a partida, falou como foi o ano do Grêmio, dando umas justificativas em relação ao ano tricolor, que não foi bom, com certeza tem a ver com a enchente, mas confere aí o que o Renato disse na entrevista coletiva após a partida de ontem contra o Corinthians. Tenho responsabilidade sim, bastante, eu assumo tudo. Pedir desculpas ao nosso torcedor. Porque o nosso torcedor, ele é grande, ele está acostumado a vencer sempre. E nós também. E, infelizmente, esse ano foi bem atípico do que nós poderíamos proporcionar ao nosso torcedor. Se eu fico, se eu não fico, se eu vou embora, se eu não vou embora, se o clube me quer, se o clube não quer. Amanhã eu tenho uma reunião com o presidente. E eu já falei para vocês, conheço o presidente há mais de 20 anos. Tenho uma amizade muito grande com ele. Trabalhei com meu vice-presidente, Antônio Brum, um muito bom vice-presidente, esteve sempre com a gente, o Luiz Wagner, nosso executivo, e tive o prazer também de conhecer alguns vice-presidentes de perto. Então, eu tenho um grupo maravilhoso, volto a repetir, estou triste pelo ano que nós passamos, mas amanhã, pela parte da manhã, eu tenho essa reunião com o presidente. Já falei para vocês que quando me sinto que eu atrapalho, eu vou embora, sem problema algum. Mas antes disso, eu quero conversar com o presidente, trocar algumas ideias, até pela amizade que eu tenho com ele. Ele sempre esteve do nosso lado o tempo todo. Então, nada mais justo do que ter essa conversa amanhã de manhã com ele. E aí depois vocês vão ter a resposta por parte dele. Porque amanhã, ou no máximo terça-feira, eu vou embora.
É visível, né, a insatisfação do Renato. Visível, aí não tem como, a cara dele de insatisfação, de decepção da própria atuação era fato. Então... O Renato não fez um bom ano, inclusive no final da entrevista, ele acabou dizendo que até terça-feira ele já vai ter saído do Grêmio. Ele deixou escapar essa, depois os jornalistas perguntaram, ele tentou fugir. Mas enfim, Renato não é mais técnico do Grêmio. O Grêmio conseguiu se classificar para a Copa Sul-Americana. E o Inter foi a Fortaleza, perdeu para o Fortaleza 3-0. E a gente vê os outros jogos da rodada. Porque também ontem teve a definição do campeão brasileiro. O Botafogo venceu a equipe do São Paulo jogando no Engenhão e foi campeão. Como esperado, né? Já era esperado. Desde 1995, o Botafogo não era campeão brasileiro. O Botafogo viveu uma semana mágica. Foi campeão da Libertadores na semana passada e agora ganhou o Campeonato Brasileiro, 2 títulos no mesmo ano, se igualando ao Flamengo do Jorge Jesus, que tinha ganhado o Campeonato Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. E também teve a definição do último rebaixado. Criciúma já tinha sido rebaixado na 37ª rodada e ontem o Atlético Paranaense perdeu para o Atlético Mineiro e caiu para a Série B. Desde 2011, o time do Paraná, que teve uma ascensão gigantesca no cenário nacional, ganhou a Copa do Brasil, 2 Sul-Americanas, ontem foi rebaixado novamente no ano do centenário. Então, para o Atlético Paranaense, ano péssimo. Teve uma péssima repercussão péssima gestão nesse ano. As redes sociais, os atleticanos aí não gostaram nada do que aconteceu. Exatamente. O Atlético Paranaense teve um péssimo ano e agora vai ter que disputar a Série B com um bom elenco, mas tem tudo para subir daqui a 2 anos. Falando de Campeonato Brasileiro, também vamos ver como é que ficou a classificação no geral. Botafogo campeão, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, São Paulo e Inter na Copa Libertadores. E a Copa Sul-Americana, o último colocado para a vaga, a última vaga ficou com o Tricolor. O Grêmio vai jogar a Copa Sul-Americana do ano que vem. O único time que podia tirar essa vaga do Grêmio era o Juventude, mas o Juventude perdeu para o Cruzeiro, jogando em casa, no Jacone, com um jogador a menos. Ontem não era o dia, definitivamente. Não era o dia. Mas em relação ao Inter, tá? O Inter jogou mal lá em Fortaleza, foi a 3ª derrota seguida do Roger Machado, e o Roger comentou um pouco de como foi essa partida e a repercussão em relação aos últimos jogos. Já frisou muitas vezes, né, você conseguir fazer essa temporada como a gente fez de recuperação, mas também que nos mostra, né, que a gente precisa evoluir em alguns aspectos, sobretudo nessa mentalidade de sempre buscar a todo momento, né, dentro da adversidade do jogo, mas entender que jogos desse nível, com adversários que os últimos 3, né, que nós enfrentamos, qualquer detalhe faz a diferença contra, né? E que a gente precisa constantemente, diariamente, né, se fortalecer mentalmente, né, e ter essa atitude, né, de positiva relacionada ao que a gente pode conquistar e trabalhar para se manter motivado sempre, né? Como disse, os últimos 3 jogos, né, depois da classificação, né, naturalmente você baixa um pouco a guarda, né, mas só que, como eu falei, os últimos 3 jogos era contra os adversários que nós disputamos o campeonato inteiro. É isso aí, Patrick. Foi-se o Campeonato Brasileiro, só o ano que vem. Mas agora a gente tem que ficar de olho nas janelas. Mercadão da bola. Amanhã a gente traz nomes pro Inter e pro Grêmio. Fala Rio Grande de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero às 13h30 da tarde no Multicidades. Tchau, tchau.